Pessoal, a realidade que nós vivemos de desentendimentos enquanto entre países e o que isso tem feito em termos de uma reverberação guerrilhosa, se nós considerarmos que já se iniciou aí um conflito de grande proporção entre nações, porque nós já não temos focosos isolados, mas pipoques de uma indisposição entre nações que cada qual se considera dever retaliar por algo que tenha recebido de ataque. E com isso a gente não divisa o fim desse estado de coisa. E numa situação como essa que nós vivemos, uma coisa importante para nós estarmos atentos é para não compartilhar conteúdos que incitem a qualquer tipo de ação guerrilhosa, principalmente evite. Não nos colocarmos de qualquer lado que for. E isso tem a sua premissa, por exemplo, no fato de que em qualquer dos lados de uma guerra que se aconteça, tem as pessoas que estão a favor daquela guerra e tem aqueles que são vítimas, que estão sendo machucados, que estão tendo as suas casas destruídas, onde está havendo perda de vidas. Daí que em qualquer lado que a gente considera de uma situação de guerra, existem aqueles que não concordam com aquela situação e que estão sendo agredidos por ela, e existem os que, contendores, emulam para que aquilo avance. Por isso, pessoal, que a gente tem que ter esse cuidado para não levantar a bandeira de qualquer partido ou de qualquer lado que for. Porque isso acaba que nos faz prejudicar muitos que estão envolvidos nisso e que também não concordam, e acaba também emulando a retaliações e a revides, porque quando eu me coloco de um lado, numa dada situação como essa, eu estou dizendo que deve-se, esse lado que eu apoio, ter ações para esmagar o outro lado. Inclusive porque, se a gente considerasse, por exemplo, entre duas pessoas nos entendimentos, Kardec falava que ele acabava ficando mais sintonizado com quem mais vivesse a caridade. Por isso que não é nem tanto certo ou errado a questão, mas quando chega num ponto de proporção global de ataques recíprocos com armas de guerra, como está acontecendo em alguns países que isso já eclodiu, vai dizer de esforços que precisam ser feitos para que, ao invés de continuidade dessa situação ir acontecendo, a gente vá realmente com o silêncio e a oração contribuindo para que isso vá amainando. Então, só da gente evitar qualquer tipo de compartilhamento, onde a gente se coloque de algum lado, qualquer tipo de incitação, violência, vingança, evitarmos estes discursos e, ao mesmo tempo, nos forrarmos coração nobre, que vai nos dando um areal para levar o consolo pela prece, pelo pensamento,
pela boa palavra que a gente vai emitindo, e isso vai contribuindo, porque vai chegando em quem está nessas situações. Inclusive, gente, porque se nós considerarmos o momento que nós vivemos de transição planetária, quando a gente pensa numa guerra, isso atrasaria um processo de transição global. Mas o processo de regeneração, ele aporta dentro da alma. Então, não é tanto o que está acontecendo fora de mim, mas como eu lido com isso, que diz de onde eu estou em vibração. Os primeiros cristãos, eles viviam com dificuldade de toda sorte. Numa época que era uma situação de conflitos muito difíceis, de perseguições, de torturas, inclusive aos adeptos do próprio cristianismo, que eram visados e torturados das formas hórridas que aconteciam, e eles, em meio a isso, conseguiram perseverar, sem se manchar com aquela situação que acontecia fora. Porque quando eu acho que precisa eliminar os contendores, eu estou, na verdade, na mesma vibração dele. Por isso que a atitude emocional diante dessa situação, ela tem mais a ver quando pensamos na paragrafação do Cristo, de emularmos a uma neutralidade que nos permita levar pelo nosso exemplo, tantos quantos estejam envolvidos na situação que for, a perdoar e ser perdoado. Mas mesmo que o perdão não venha do outro, eu libero o perdão. E com isso eu solto minha gema e o que me prenda. E nós estamos num momento de adoecimentos mentais importantes enquanto orbe. Se a gente considerar, por exemplo, só a situação do Brasil, que nós temos uma disponibilidade de dados para tratar disso aqui de forma mais direta, nos últimos 2, 3 anos, nós tivemos mais casos de afastamento por adoecimento mental do que nos 10 anos anteriores, em termos de porcentagem. Então, se a gente juntar 10 anos, pegar aí, por exemplo, 2012 a 2022, apesar que 2022 já entra aí no rol da nova aferição de medida que foi feita 2022-2024, mas se nós pegarmos ali 2010 até 2020, em 10 anos, os casos de atestado para afastamento, eles estão abaixo dos aumentos que teve desses atestados de afastamentos para adoecimento psíquico nos últimos 3 anos. Então, mostra um aumento significativo e, naturalmente, que nós estamos falando daquilo que foi notificado. Porque muitas pessoas que estão com depressão ou com uma ansiedade mórbida não procuram tratamento, não entra nessa estatística, porque isso fica na calada da noite. O indivíduo, ele mesmo estando com alterações importantes, ele não vai até um posto de saúde para marcar com o médico, ele não procura o atendimento com uma terapia, ou ele não entra num serviço de atendimento espiritual, que é a base, de forma ali ao longo do tratamento dele. Então, ele fica subnotificado. Então, a gente poderia inferir com isso que esses números são muito maiores. E que está realmente acontecendo, gente, uma eclosão pipocante de situações de comprometimentos mentais importantes e que, inclusive, isso tem a ver com o nosso estado de gestão emocional.
que nós realizamos conosco mesmo, porque cada um será chamado a ser médico de si mesmo, vigilante nesse autocuidado. E essa questão dessa vigilância e dessa cautela que nós precisamos acontecer, ela traz à baila uma situação onde eu preciso desenvolver hábito mental, hábitos emocionais que me ajudem na minha autoabordagem, porque a dor interna nossa, ela é tão insuportável para nós, que nós, se não tivermos uma força para lidar com isso, e usar isso para um aprendizado, a gente cai nessa malha, inerme, tomba, refém disso, e isso faz a gente usar a válvula de escape. E com isso, existem as situações de, seja viciação, seja até mesmo extravasando uma violência gratuita, onde nós, na verdade, e aqui também a gente poderia incluir a questão de automutilação, e nessa questão, por exemplo, do extravasamento da violência gratuita, entraria aí diversos tipos de violências que acontecem na sociedade, que ficam na calada da noite. Porque quando a gente pensa numa notificação de uma situação, muitas situações que acontecem, isso nem vem a fluxo, até porque as pessoas, elas não sentem tranquilidade e segurança de relatar seus dramas íntimos. Inclusive, se nós considerarmos num ambiente de trabalho que se torne inóspito para o indivíduo ele continuar ali, ele precisa pedir um afastamento, isso também tem a ver com abordagem emocional que é muito deficiente no ambiente de trabalho, porque as pessoas, elas não se sentem seguras de colocar as suas dramas emocionais e espirituais que vivem. Daí, por elas não terem essa tranquilidade de colocar isso acaba ficando represado. A pessoa poderia tratar isso sozinha, na sua autoabordagem, sem precisar falar no ambiente de trabalho, mas acaba que o fato dela guardar isso para si, as 7 chaves, diz uma dificuldade até em se autoabordar. Porque quando eu consigo me autoabordar, eu também consigo perceber onde eu tenho que procurar ajuda. Porque procurar ajuda é uma atitude de um espírito que está resolvido, enquanto está dando conta de olhar para si e perceber que precisa de uma intervenção específica. Vai acontecer de eu poder estar ali na queda diante daquela situação, mas só de eu perceber que preciso de tal ajuda e ir em busca daquilo, é porque já estou acontecendo uma reflexão. E estou, de alguma forma, talhando alguma disciplina para conversar comigo mesmo. Por isso que, por exemplo, se a gente considerar as escolas, onde os alunos, eles não têm um contato ao longo, se a gente considerar ensino fundamental, ensino médio, faculdade, com gestão espiritual e emocional. E assim, quando é colocado para a gente tratar determinadas questões referente à prevenção de droga e a questão, por exemplo, de uma dengue, de uma covid, para lidar com isso, a própria questão da depressão, quando é feito uma proposta de ser falado sobre isso, tem professor que acha que ele vai fazer papel de palhaço ali na frente daquela turma, que os alunos vão rir da cara dele se ele tocar nessas questões. Então mostra como que o nosso melindre, a nossa dificuldade
de tratar as questões substanciais que vão ajudar as pessoas a melhor lidarem consigo mesmas. E cujo arcabouço e olhar prévio inicial tem a ver com a espiritualidade e o fortalecimento dela. Por isso que consoante vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no último recorte do tópico 15, nós precisaremos cultivar essa gleba de trabalho que nos foi confiada e emprestada, porque se caso ele venha se cobrir de ervas parasitosas, isso correrá por nossa conta. Se a gente deixa a semente que houver tido a sua destinação para produzir nessa gleba, se isso vem a mofar e a degenerar por falta de cuidado, isso tem a ver com uma inépcia nossa, porque é nós que precisamos acionar e usar nossos dons. E então precisaremos aí, ativos e arrependidos, nos lançarmos à obra de forma intrépida. Daí será necessário fazer a quebra, o rompimento do ingrato solo com o esforço, o suor da nossa vontade, com o sangue dela, quando a gente torce para ir tirando cada vez mais. Será ingente lavrarmos aí o fundo, a base com a semente, enquanto um prélio de esperança, arrependimento, em que a gente já tem essa disposição para então fazer o lançamento de fato, de maneira confiosa, da semente que houvéramos separado das más, porque será a semente boa que jogaremos aí para fazer essa frutificação. Então precisaremos regar com a nossa caridade, e nesse sentido é que mais será dado a quem mais recebeu, porque é quando eu faço essa multiplicação de forma intrépida. E é possível um grão produzir 10, outro 100, outro 1000. Lavradores, coragem, tomemos as nossas charruas, as nossas grades, lavremos o nosso mal, o nosso coração, arranquemos daí o joio, o daninho, e semeemos aí a semente boa que o Senhor nos houver emprestado. E o orvalho da caridade fará a produção aí dos frutos amorosos. Por isso que vai continuar sendo aí uma chamado para trazermos à luz da nossa responsabilidade essa atitude de nos olharmos, porque quando a gente fala dos nossos adoecimentos, tem a ver com questões que estão acontecendo orbe afora e que levam a incapacitações, inclusive com os prejuízos de todo tipo que isso acarreta. E cada um de nós, enquanto sociedade, nós somos parte disso, somos de alguma forma responsáveis pelo que acontece em torno de nós. Cada qual vai precisar fazer caminho para lidar com as suas questões, isso é individual. Mas, enquanto alguém que está aqui nesse orbe, existe uma cota que me compete de auxílio para minorar esse estado de coisa. E num mundo onde a gente sabe que já tem tanto ódio,
se nós insuflarmos vinganças e retrocessos desse jaez, a gente só vai estar contribuindo para o pioramento do quadro. Por isso que, consoante vai ser dito em João 17, oração de Jesus, num dado ponto onde Jesus ele vai dizer que ele não estava mais no mundo, mas que nós estamos no mundo, porque Jesus estava indo para o Pai. Então Jesus pede para que nós sejamos guardados, para que possamos viver a unidade. Por isso que todo tipo de discurso que leva à separação e ao sectarismo, ele vai quebrando, minando nossas resistências, por aquilo que ele faz insuflar. Inclusive, se considerarmos essa questão, por exemplo, às vezes da ideia de separação de uma fronteira, de uma baliza entre duas cidades ou entre dois estados, entre duas nações, e que precisa ser prescindido da ideia de sectarismo, visto que nós somos chamados à união no bem, onde isso está acima de qualquer tipo de rotulagem externa. E é por isso que Jesus, enquanto governador planetário, permite que aqui tenha tanta diferença de todo tipo, para que em meio seja diferentes religiões, diferentes raças, diferentes nações, diferentes culturas, nós possamos viver a unidade que vence e suplanta tudo isso. Então, a questão das diferentes abordagens que acontecem nesse orbe, inclusive no quesito de fé religiosa, isso nos mostra uma urgência, enquanto um pedido de Jesus, para que a nossa união esteja acima de qualquer tipo de situação e diferença externa, que é realmente essa vitória sobre a separação, sectarismo. E por isso, essa questão, como nós falávamos, da gente ter cuidado quando a gente olha uma nação fazer alguma coisa, porque tem muitas pessoas ali naquela nação que não estão participando de um determinado ato que a gente condena. E por essa questão das nossas separatividades, a gente acaba generalizando para separar ainda mais. Então, são ciladas que ficam na entrelinha e que nos arrastam. Até mesmo considerando uma percepção de que precisaremos suplantar tudo que tenta separar. Por isso que, consoante vai ser dito em Palavras de Emmanuel, capítulo 5, a questão não é tanto a gente ficar procurando novidade emotiva ou indo atrás de forma sofrêguida para conhecer a escritura, visando transubstanciá-la numa arena de intelectual esgrima, mas o de ler para atender aquilo que nós precisamos na lavoura nobre. E, inclusive, assim, porque o Evangelho de Jesus, ele encerra as verdades que promana do Cristo para nós. E mesmo que nós possamos nos regozijar com o alimento substancioso e rico que nos é dado para nutrir o irmão, a gente vai precisar ter aí essa tolerância, essa observação.
essa atenção para não desprezar tantos quantos tem um espiritual organismo que ainda não tolera senão um simples leite do conhecimento primeiro. Visto que se eu conheço, mas me torno intolerante com alguém que não tem aquele mesmo conhecimento, já mostra que o objetivo primacial, que é a internalização da lição do mestre, não aconteceu. Inclusive porque, conforme Kardec vai dizer, rapidez de raciocínio, inteligência, conhecimento, isso per si não é nada, se não for acompanhado pela moral, que é realmente a internalização do bem dentro de mim. Porque acaba que, quando a gente fala da moral, nós estamos falando que um indivíduo analfabeto, ele pode ter uma moral muito mais elevada do que um pós-doutor. E por isso que, quando a gente fala, por exemplo, a questão da alfabetização, ela vai ter a ver com a alfabetização emocional, espiritual. Mas cada qual ele vai aí receber essas dádivas no seu momento, até porque nós precisamos bem baratear essas benesses e são conquistas do espírito. Então, a mesma palavra vai ter abstrações diferentes de acordo com o lugar que cada um estagia. E que tem a ver com uma escolha, tem a ver com o que ele já pôde viver até ali. Por isso que nós precisaremos gravar mesmo as palavras de Jesus na nossa existência, ou então nós precisaremos já ir nos preparando para recomeçar o aprendizado e reencontrarmos aquela situação logo à frente. Então, assim, a questão nem é ter alguém que nesse momento está atirando no indivíduo que vai até um caminhão para pegar uma água. A questão é o que eu consigo fazer de acolhimento a todos os envolvidos nisso e o que eu consigo deixar de paz para que essa pacificação ela possa preponderar do nosso ser, porque conforme Jesus já houvera dito, bem-aventurados os pacíficos. Os pacíficos são aqueles que levam paz e pacificam o ambiente em torno. E assim, tem situações que o mal, ele quer o holofote. Ele deseja o vídeo em cima dele, a visualização. Então, se a gente fica dando muita importância para o mal pelo mal, a gente desvia do nosso foco. Nós estamos atentos para levar a paz e a intervenção salutar, mas os nossos olhos estão em Jesus. Em sendo assim, se considerarmos que nós estamos aí nesse caminho de aprendizado, isso tem a ver com uma oportunidade que está acontecendo nessa direção. Então, os pacificadores, conforme Jesus disse, são aqueles que serão chamados filhos do Pai, do Deus da vida. E uma alma pacificada, ela consegue levar a paz.
e deixar a paz no ambiente em que ela esteja, alegria, amor. Enquanto uma doação espontânea, que não é algo que ela precisa se violentar para fazer aquilo, mas como algo que ela transborda de um cultivamento que acontece dentro de si. Em sendo assim, se considerarmos que ainda não fixamos e esculpimos a fogo dentro de nós a luz dessa lição imorredora, debalde terá sido a nossa crença. E aí vai dizer de uma situação em que aquele que se dispõe a fazer alguma coisa, ele pega e faz. Porque se nós formos esperar a circunstância nos facilitar para a gente fazer o que precisa ser feito, fica sem fazer. Se formos aguardar que o caminho se abra em flores petalosas caindo sobre as nossas cabeças e perfumando o ambiente, com um tapete vermelho para a gente subir em cima, nós vamos ficar aguardando. Aquilo que eu percebo que precisa ser feito, eu vou lá e faço enquanto uma percepção de algo a ser realizado. Se considerarmos, por exemplo, a trajetória de Madre Teresa, ela, em meio a uma situação de tanta miséria, e inclusive os indivíduos ali morriam à míngua, ao léu, e ela começou ali o seu trabalho pegando aqueles enfermos que estavam para desencarnar, levando para um local, cuidando deles, porque eram situações aí derradeiras de adoecimentos e que ficava ao léu. E o movimento que ela começou a fazer foi pegar e fazer. Não é tanto esperar ter condição de fazer, porque se a gente for ficar esperando ter para realizar, também a gente não realiza. A gente precisa colocar a mão no arado, conforme foi falado no Evangelho segundo o Espiritismo, pregar a nossa grade, a nossa charrua, sem olhar para trás. Sabedores de que nós, à medida que a gente for dando passo, o próximo tijolo aparece. Mesmo que seja abismo diante de nós, mas à medida que eu dou o próximo passo, o outro, a hora que eu vejo, dá para dar mais um. Naturalmente que nós precisaremos fazer uma análise das nossas reais condições, porque senão a gente engana a gente mesmo e a Deus, que não enganamos, mas acaba sendo uma iniciativa nossa de desrespeito para com Deus. Se eu, como Jesus vai dizer, eu vou para aquela batalha e não analiso realmente a minha real condição. Porque eu acho bonito fazer tal trabalho. Porque eu queria trabalhar com os bons espíritos. Porque é lindo fazer a doação daquele alimento. Porque eu gostaria de me engajar num trabalho de levar lives. Mas eu precisarei saber a cota de força moral que eu tenho e ajuizar disso. A partir do momento que eu percebo que eu tenho uma vigilância e uma força que me permita começar aquilo e ser fiel ao longo do caminho, então é possível eu ter feito essa análise se eu estou na rocha mesmo, se não é fogo de palha, e que então vai me permitindo dar um passo após o outro de maneira mais consistente. Senão a gente até inicia animado, feliz, com as melhores das intenções, e
no meio do caminho a gente naufraga. Por isso que isso vai dizer de um autoconhecimento, porque isso já foi dito ali na codificação, que o caminho para nós irmos conseguindo vencer as tentações, renunciar ao mal de maneira consistente, ininterrupta, e avançar na burilação do trabalho, é o autoconhecimento. Porque aí eu vou poder regimentar daquilo que realmente me toca, e da melhor maneira de realizar aquilo que me propus, porque as minhas imperfeições, à medida que eu vou tendo consciência delas, eu vou cuidando para que elas fiquem comigo, não prejudique o outro, nem prejudique o trabalho que eu estou realizando em benefício do meu entorno. Mas eu vou tendo esse cuidado de aquilo que eu vou percebendo em mim, até para vencer isso mesmo, mas que se isso for afetar alguém, que afete só a mim mesma, que fique comigo aquela dificuldade, para que naquilo que eu realizo, o outro receba somente o benefício. E isso precisa de autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu vou perceber o alcance das minhas imperfeições, o quanto isso prejudica aquilo que eu faço. Inclusive, eu vou conseguindo ver caminhos para poder evitar que isso prejudique a obra que está sendo realizada, mas ao mesmo tempo eu vou conseguindo perceber também formas de vencer melhor isso, porque não adianta, em última instância vai ser a vitória sobre mim mesma que vai dizer dessa persistência que eu vou tendo na jornada. E uma outra questão, gente, referente a essa questão do trabalho, é nós não aguardarmos a compreensão e o apoio de todos. Porque Jesus já nos dissera que não ia funcionar assim. Inclusive, Jesus mesmo, ele ali, enquanto esteve entre nós, teve muitos perseguidores, incompreensões que o solapou de diversas maneiras. Em diversos pontos do Evangelho é dito isso. E sempre é relatado no Evangelho, ele evadiu daquele local, ele saiu das mãos do povo, ele desviou das pedradas, mostrando que Jesus ele tinha essas situações vindo ao encontro dele, mas ele ia o quê? Com sabedoria, prudência, ele ia desviando daquilo. Não era de forma ofensiva, mas na defensiva, para preservar a si mesmo, para que ele pudesse continuar o trabalho que ele precisava. Então vinha as bofetadas de todo lado, porque o cristão vive isso, mas ele ia desviando e ia fazendo a continuidade do seu labor sacrossanto. E mostrando que quando a gente fala daquilo que nós estamos assumindo com Jesus, isso vai realmente ser um trabalho solitário, que eu vou, à medida que eu vou dando passo, eu vou também tendo a confirmação da minha trajetória, mas por outro lado, nós inclusive, gente, precisamos ter cuidado para fugir de todo tipo de ovacionação. Porque se nós estamos numa busca de sermos ovacionados e confetados, isso vai nos trazer perturbação e desequilíbrio. Exatamente porque a proposta de Jesus é outra, é oposta. Em sendo assim, quando a gente esquece qualquer mal que tenha vindo na nossa direção, que tenha acontecido,
do nosso lado, a gente aniquila ele. Por isso, inclusive, nós temos que ter cuidado com os meios de comunicação midiáticos, porque às vezes aquela matéria ela é feita para dar evidência às coisas ruins que estão acontecendo no dado local, mas enquanto ficar se demorando no mal pelo mal. Ao invés da matéria ela ser feita só para noticiar, para emular as pessoas a ajudar de alguma forma aquela situação, ela é feita para evidenciar o mal, despertando revolta, rebelião, rancor. Inclusive isso acontece com a inteligência artificial, porque às vezes a gente pensa que quando eu ponho alguma coisa ali na pesquisa, numa plataforma de inteligência artificial, tudo que vier ali é válido, é positivo, e não, porque a inteligência artificial ela trabalha com informações que estão na rede e que ela vai selecionar, a inteligência artificial, essas informações de acordo com o alcance que elas têm. O que a inteligência artificial usa para saber o alcance de uma informação? Curtida, comentário, compartilhamento. Marcações, seguidores. Por isso que, se a gente considerar a inteligência artificial pela inteligência artificial, não adianta. Eu preciso estar com o meu cérebro funcionando de maneira ativa, crítica, para selecionar aquilo que convém. Inclusive porque quando a gente fala de alcance midiático de uma informação, o que é ideia materialista costuma ter muito mais alcance do que uma ideia espiritualista, de elevar. Se nós considerarmos, por exemplo, o aumento no cigarro eletrônico, que comprovadamente causa diversos males, como um rapaz que estava comentando, que ele estava fazendo coleção de cigarro eletrônico, ele estava querendo parar pelos males que estava causando a ele. Inclusive, cada cartela desse cigarro eletrônico é em torno de 60 a 120 reais, então é um prejuízo financeiro. Às vezes a pessoa deixa de comer um arroz para comprar aquele cigarro. Então, até mesmo quando a gente considera se o dinheiro do indivíduo está sobrando, mas então que ele faz um Pix para uma instituição humanitária que está ajudando em tantas regiões do mundo tão necessitadas, ao invés de usar para comprar um cigarro, que ao mesmo tempo que ele está desperdiçando um valor para isso, ele está destruindo a sua saúde. E ele falava de alguns sintomas que ele estava tendo, de respiração difícil, dor na garganta, desânimo, ofegação, tremeção. Então ele falava de algumas dificuldades que ele está experimentando e ele está tentando parar. Porque você começar um caminho ruim é fácil. Você fecha o olho e você está nele. Agora, para você sair dele é que é a questão. Inclusive porque entrar num caminho de sombra, eu posso até entrar sozinha, mas logo eu recebo a turminha que vem sinergizar aquele estado de coisa, tornar muito mais difícil eu sair daquilo. Se eu já não tiver entrado com a turminha junto, se caso eu tiver entrado naquilo por conta própria, logo vai vir a turminha. E isso é sério porque vai dificultando sobremaneira a gente se libertar dessas grades. E isso diz da urgência dessa vigilância, de estarmos atentos a nós mesmos, para, mesmo em meio à pressão da sombra, conseguirmos fazer valer uma proposta melhor. Então, se considerarmos igual essa questão de usos que acontecem aí de um cigarro eletrônico que não é permitido a venda livre disso, mas acontece mesmo assim. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de bebida, que você tem aí uma questão de umidade para isso, mas a gente sabe que isso é vendido, a revelia disso. A própria questão da droga, que aparentemente você tem um controle policial, mas a gente sabe que a droga ela circula solta. E outras situações que o mundo vive, se a gente considerar, por exemplo, escravidão, tráfico de pessoas, pornografia,
indústria armamentícia. É uma série de questões que, mesmo que sejam ilegais, prejudiciais, que só nos despenha no fundo do abismo, circula livremente por toda parte, sem controle de idade, porque a verdade é que não tem esses controles. Qualquer um consegue acessar isso e usar isso, na hora que for e na idade que for. Então, é uma situação grave, e é por isso o nosso chamado, para intrépidos levantarmos a bandeira do auxílio e podermos realmente dar a nossa contribuição, a nossa cota para esse mundo que convulsiona de dor, num mundo que está transtornado. E, em sendo assim, quando a gente esquece alguma coisa ruim, um mal, a gente aniquila isso. E quando a gente perdoa aquele que realiza, que pratica isso, a gente ensina, numa carta viva do nosso testemunho, o amor. O que leva a gente a conquistar preciosa e sincera afeição. Por isso que quanto mais a gente pipoca o perdão, outra face, as 2.000 milhas, vai acontecendo de que o mal incendioso, ele vai sendo exterminado. E com isso a gente vai devolvendo e ofertando legítima paz aos corações. Então são chamas mesmo que vão sendo abafadas. Porque a gente joga aí essas águas do perdão nessa situação. E a gente vai conseguindo remover quistos, focos, que pipocam por toda parte. Em sendo assim, mesmo que nós estejamos aí nessas escombros da ansiedade, da inquietação, esse amor, ele vai nos dando aí essas asas de sabedoria e dos sentimentos elevados. Por isso que não será uma questão de oráculo alucinante, um sino que tange, sem um prático resultado para as nossas espirituais necessidades. E por isso que nós vamos sendo chamados a fazer esse amealho. Enquanto uma proposta, conforme vai ser dito no Consolador, no tópico 218, foi feito um questionamento se a doutrinária propaganda para multiplicar prosélito seria uma imediata necessidade do Espiritismo. E vai ser colocado que, de maneira alguma, porque o Evangelho que promana do Cristo seus prepostos, antes de qualquer humano esforço, é perecível e precário. Esse humano esforço mesmo. Daí que, quando a gente fala dessa luz que promana do Cristo, dos seus prepostos, isso não necessita dos esforços perecíveis e precários humanos. Jesus, ele nos chama a um trabalho, porque nós precisamos desse trabalho com ele. E se considerarmos a imediata necessidade dos arraiais espíritas,
em suas difusões é não só conhecer a instrução entre nós, mas a aplicação legítima, lídima, do Evangelho vivo e vivido. A parte de todos quantos militem nas suas fieiras, sequiosos de evolução e de luz. Porque o trabalho de cada qual na própria autoiluminação deve ser metodizado, permanente, acompanhante, que eu vou acompanhando aquele processo realmente, de forma cuidadosa. Os fenômenos, eles podem até vir acordar o adormecido espírito na carne, mas eles não fornecerão as interiores luzes, que serão conseguidas somente à custa de esforço grande, individual trabalho. Quando é derramado sobre nós a palavra dos mentores e guias do além, isso é uma bênção per si, mas ela não poderá constituir um definitivo elemento de redenção, porque a obra mesmo ela vai exigir de cada qual cotas crescentes de renúncias santificadoras e sacrifícios laboriosos, no aprendizado custoso da vida, que é a porta difícil. Então, eu posso receber muita ajuda, mas no fim das contas vai ser o tanto que eu conseguir diverter de esforço, de suor, na obra da minha redenção. É o que eu consegui fazer de concreto, de ficha de serviço no bem, que vai importar. Inclusive, quando a gente considera que o indivíduo, quando ele vai para o astral, acontece de lá ele também evoluir. Não é só na Terra que a gente evolui, a gente também evolui no astral. Nós precisamos vir para a Terra porque a gente precisa do esquecimento que acontece aqui, para fazermos as aferições e termos alguma chance aí de ir resolvendo as nossas pendências. Enquanto reencontros que a gente tem, que pela bênção do esquecimento a gente consegue ir refazendo o destino daquele relacionamento. Mas no astral, nós podemos lá estar num trabalho nobre, a gente pode estar estudando lá. Consequentemente, a gente vai viver a evolução lá. A questão é o quanto eu produzo de trabalho. Porque quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me conheço e vou descobrindo formas de tirar mais de mim, mais eu vou produzir. E quanto mais eu produzo, por exemplo, do astral, melhor vai ser a preparação da minha próxima reencarnação, com mais elementos decisivos para que eu vá me liberando de mais coisas em menos tempo. Então, geralmente são experiências mais profundas e mais derradeiras, para saltos mais significativos morais, evolucionais e espirituais do indivíduo. Por isso que a experiência de evolução, ela é uma obra nossa. A gente recebe muita ajuda, mas sou eu que vou ter que fazer comigo o que precisa, sabendo já a ajuda que me é dada e fazendo portar dentro da minha alma os trabalhos que serão necessários para que eu consiga fazer a produção em dada direção. E a cada um será dado segundo suas obras. Não nos iludamos. No anonimato mais escondido da terra, uma alma que está laboriosa no bem e ajudando a muitos, frutificando, ela vai colher de acordo com aquilo que ela está fazendo. Mesmo que ninguém saiba o trabalho que ela faz. Ninguém dá notícia. A rede social nem registra aquilo. Ela está escondida num canto do globo. Mas o resultado das suas ações alcançará, não importa onde ela esteja tampada.
em qual canto do globo, as consequências daquilo que ela está realizando alcança. E a mesma coisa vale para o mal. Por isso que Emmanuel já nos dizia, só se desilude quem se iludiu. Porque nós podemos enganar o mundo todo, mas a gente não engana a gente mesmo. E tem a ver com essa percepção do que realmente eu estou conseguindo e buscando realizar por estar dentro da minha alma. Porque, inclusive, quando eu vou melhorando a minha autoabordagem, o meu autoconhecimento, eu uso melhor a ajuda que chega até mim nesses processos. Eu aproveito melhor o que de auxílio eu recebo, o que de ajuda chega. E, ao mesmo tempo, eu vou conseguindo também intensificar aí uma renúncia, uma abnegação para um melhor servir. Com isso, fica estatuído essa ingência mesmo de percebermos aí nas lições e parábolas do Evangelho do Cristo, que é um cântico de louvor à existência à vida, direito de serviço e alegria renovadora. Então, a gente indo firme nesse caminho, a gente vai estar construindo o destino do nosso amanhã, do nosso porvir. Por isso que a gente tem que ir desmanchando a pegajosa teia e forte do nosso destino, caso o consideremos ingrato, complexo, e transubstanciando cada fio desse todo, desse conjunto, em vibrações pacíficas, a fim de que essa costura tecelônica, ela vá se convertendo em ondas luminosas. Porque não bastará crer na reencarnação para a felicidade, mesmo no conhecimento, pelo conhecimento, inclusive porque a aparência, ela oculta, ela põe um véu sobre a realidade. Tudo quanto a gente percebe e vê não é exatamente como a gente está detectando ao ver aquilo. Na verdade, será necessário, imperioso, ingente, vivermos um moral código e termos a sua essência, o seu gemal utilizado em toda e qualquer circunstância, conforme paragrafa Joana de Anjos.